O assunto já está sendo abertamente mostrado em várias revistas, nem se diz que é teoria da conspiração há pouco tempo atrás. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse assunto já foi tratado aqui no canal em um vídeo do dia 23 de junho, vem aí o grande reset mundial. Porém, o assunto voltou à tona recentemente com uma reportagem da revista Time anunciando as reuniões de planejamento do grande reset que acontecerão no ano que vem. Mas vamos entender direito isso. Durante muitos anos, houve uma teoria da conspiração que dizia que havia um grupo de pessoas que dominavam as decisões econômicas do mundo, alguns diziam que George Soros seria o chefe desse grupo oculto, e as pessoas desse grupo, todos multimilionários e poderosos, estariam preocupados com o rumo que o mundo está tomando e, para manter seu poder e sua fortuna, estariam planejando um grande reset financeiro mundial para implantar uma nova ordem mundial. Isso tudo, lógico, sempre foi teoria da conspiração. Qual não foi a surpresa de todo mundo, alguns meses atrás, o World Economic Forum, ou Fórum Econômico Mundial, lançou justamente a ideia de um grande reset financeiro mundial. E não foi uma ideia do estalo não, fizeram um mini site explicando como pretendem fazer isso, tudo embasado em objetivos claros. Várias pessoas que, se tal grupo existisse, certamente fariam parte dele, como por exemplo o Príncipe Charles, fizeram discursos extensos sobre tal evento. E tal como descrito no mini-site, começarão em 2021 as reuniões de planejamento da transição para a nova ordem mundial. Olha que legal, a visão deles é que o capitalismo falhou e deveríamos aproveitar a crise decorrente da atual pandemia para dar esse grande reset no mundo em direção a um mundo mais igualitário, em que se preocupe mais com o meio ambiente e blá 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 esquerdismo. Depois eu falo que socialistas são aristocracia e o pessoal não acredita. Bem, como eu já falei em outros vídeos, eu sou um cara cético, eu não acredito em teorias da conspiração. Acho uma impossibilidade prática e econômica um grupo de pessoas consiga controlar o mundo como se imaginam. Veja, não estou dizendo que não existam organizações destinadas a fomentar a escravidão humana. Sim, o Foro de São Paulo, que agora se chama Grupo de Puebla, existe sim e tem esses objetivos claros. Da mesma forma, a ONU tem claramente uma agenda esquerdista. E da mesma forma, os governos no mundo todo são exatamente isso também. Por mais que mude o presidente do país a cada eleição, o corpo do governo são de socialistas dedicados a aumentar o tamanho do Estado. A questão é que elas não têm esse controle sobre o mundo porque, embora todas as máfias tenham esse objetivo em comum, elas não concordam entre si sobre vários aspectos e competem umas com as outras pela prevalência. Então não existe esse grupo com controle total como querem fazer crer. Mas eu também acho que não precisa haver tal comando hierárquico central para a gente ter os efeitos desse tipo de coisa. Basta que pessoas tenham visões similares sobre a mesma coisa para que elas tomem a mesma decisão em determinada situação, espontaneamente, sem necessidade de ser comandada por um órgão central. Por exemplo, todo socialista, todo mundo que acredita no Estado, está vendo que o Estado é cada vez menos necessário. As pessoas percebem que, para a maior parte das coisas que o Estado se propõe a fazer, elas podem ser feitas, muitas vezes já são feitas de forma muito mais eficiente e simples por empresas privadas. E isso é um problema para eles, porque eles querem aumentar o tamanho do Estado para aumentar o seu poder. E com as pessoas percebendo que o Estado não é mais necessário, que existem alternativas, cresce o interesse em diminuir o Estado. Todos esses socialistas viram a oportunidade com a chegada do Covid-19 e pensaram a mesma coisa. Lula talvez tenha sido dos poucos que confessou isso ao vivo, mas todos eles pensaram a mesma coisa. Ainda bem que teve esse vírus para as pessoas perceberem que o Estado é necessário. Lógico, o Estado não é necessário, mesmo com o vírus, e só fez piorar a situação. Mas na cabeça dessas pessoas, dos esquerdistas, essa lógica faz sentido. Da mesma forma, agora que viram que a solução deles para a pandemia se mostrou totalmente equivocada, querem resolver o problema, lógico, impondo mais Estado ainda, mais controle sobre o indivíduo. Mais que isso, como estão preocupados com Bitcoin e internet, sentem que seu poder está se corroendo devido a isso. Estão propondo o tal grande reset financeiro mundial. Lógico, estão seguindo no mesmo sentido de que só governos podem controlar uma pandemia e, portanto, isso mostra que o capitalismo
socialismo falhou, o pessoal nem disfarça o tom de discurso socialista. Sim, a doença causou centenas de milhares de mortes e os números ainda estão crescendo, o que é uma tragédia sob qualquer ponto de vista. Estamos vivendo um momento de desaceleração da economia que trará consequências de longo prazo, como desemprego, baixo crescimento, aumento da fome e etc., o que levará a ainda mais mortes pela fome mais adiante. Eles só esqueceram de avisar que não foi a doença que causou o problema econômico necessariamente, mas sim a reação alarmista de governos, a imposição de isolamentos e medidas sem um balanceamento adequado que levou a esse desastre econômico. A doença é séria, lógico, mas as ações desastradas de governos é que são o verdadeiro mal. Isso tudo, continuam eles, está levando a uma crise social devido à frustração das pessoas oprimidas no mundo todo. A proposta deles é caminhar para uma stakeholder economy. Olha que coisa. O termo é chique e pode até enganar quem não sabe o que isso significa. Provavelmente você sabe o que é, mas eu vou explicar de novo só por garantia. Toda empresa tem shareholders, que são donos de ações. Essas pessoas são os proprietários da empresa e tomam a maior parte das decisões da empresa. Isso é normal e seria a regra absoluta numa sociedade libertária. Dono é quem controla a coisa. Mas em nossa sociedade atual, economistas e administradores de empresa reconhecem que existem stakeholders. Eles não possuem ações da empresa, eles possuem interesse na empresa. São aquelas pessoas que são afetadas por aquela empresa e que, por isso, na visão dos socialistas, teriam também direito a poder de decisão na empresa, apenas por serem afetadas pelas ações da empresa. Repare que a ideia é justamente a subversão da propriedade privada. Quem são os stakeholders de uma empresa? Por exemplo, os funcionários dessa empresa são stakeholders, pessoas que moram próximas da empresa e podem gostar ou não gostar de ter aquela empresa na região, clientes daquela empresa, fornecedores daquela empresa, enfim, qualquer pessoa que, mesmo não sendo o proprietário da empresa, são afetadas pela empresa. São pessoas que têm interesse na empresa, elas não têm ações, elas não são shareholders, mas elas têm interesse, elas são stakeholders. Portanto, segundo os socialistas, essas pessoas têm direito a poder de decisão através do governo e de sindicatos. Hoje, isso se manifesta na forma justamente de legislação, fiscalização, acordos sindicais. Em tese, essas pessoas, esses stakeholders, elegem políticos, elegem sindicalistas e os pressionam, e os políticos e sindicalistas, em última análise, obrigam a empresa a fazer coisas. Desta forma, os stakeholders passam a ter controle nas empresas também. Então, quando eles falam nesse grande reset mundial de uma stakeholder economy, ou seja, uma economia de stakeholders, eles estão querendo dizer que pessoas, empregados, clientes, fornecedores e a sociedade em geral tenha mais poder de decisão que os próprios donos. Mas isso, evidentemente, é uma impossibilidade lógica, porque esse monte de gente não tem o mesmo interesse. Clientes querem o preço mais baixo do produto final, fornecedores querem o preço mais alto dos insumos, o que levaria a preços mais altos do produto final. Como sempre explicamos, não existe interesse social porque cada pessoa na sociedade tem um interesse diferente. No final das contas, o discurso do interesse social é apenas a desculpa de políticos para ganhar mais poder, porque no final das contas é o Estado quem vai traduzir esse interesse social em comandos para a empresa. Stakeholder economy é só uma maneira chique e elegante de dizer que quer mais intervenção do Estado na economia. No limite, querem o controle total de todas as empresas. A gente sabe qual é a ideia dos socialistas. Uma stakeholder economy é exatamente o comunismo. É uma elite de governantes que é dona de tudo, que manda em tudo, que planifica a economia como um todo e manda em todos. Embora possam reconhecer a propriedade privada no papel, na intenção, lembra que não importa quem o governo diga que é dono de alguma coisa. Na prática, dono é quem manda. Exatamente por isso, não existe propriedade privada se existir um governo. Segundo eles, o tal grande reset vai ter 3 grandes componentes. O primeiro visa direcionar o mercado para resultados mais justos, ou seja, governos têm que rabiscar um monte de leis idiotas em papel para diminuir o poder da gestão da empresa e garantir resultados medíocres em qualquer caso. Planejamento econômico não funciona, todo mundo sabe disso. Mais governo nas empresas é o que eles querem e complementam. Num momento de recolhimento de taxas baixo e alto débito, os governos têm um grande incentivo para buscar tal caminho, ou seja, deixam claro que os governos devem assumir as empresas para fazer dinheiro para si.
O segundo componente, segundo eles, é que governos devem direcionar o dinheiro impresso para ajudar empresas na crise para criar novos mecanismos de benefícios sociais, infraestrutura verde, coisas do gênero. Ou seja, estão propondo que as empresas e bancos que estão falindo não mais recebam dinheiro do governo, mas ao contrário, passem a ser controlados pelo governo. E todo esse papelzinho colorido que foi impresso nos últimos meses para resgatar empresas que iriam quebrar, seriam usados para mais controle do governo sobre a sociedade. Novamente, mais governo, menos liberdade econômica. Chega a ser curiosa a forma como colocam isso, como se governos assumirem uma empresa quebrada não significasse também colocar um bocado de dinheiro ali para salvar tal empresa. O terceiro componente é o conhecimento adquirido com o controle da pandemia, onde, segundo eles, governos conseguiram conter a pandemia através de ações incisivas para buscar o que eles chamam de quarta revolução industrial, melhorar a saúde pública e questões sociais. Curioso como isso envelheceu mal, não é? Porque agora os governos que tomaram medidas absolutamente descabidas de isolamento social estão percebendo que essas medidas não resolveram nada, ninguém ganhou a pandemia. Mas o documento segue em frente, fala em, por exemplo, investir em telemedicina, rastreamento de infectados, vacinas. Olha que lindo, cada pessoa com um chipzinho para o governo saber quem foi infectado ou não, quem estava próximo ou não de qual pessoa. Meu amigo, o que eles querem com esse reset mundial é o comunismo chinês. Está na cara. Controle absoluto sobre o indivíduo, Estado como grande controlador de todas as empresas. Segundo eles, vão se seguir agora reuniões entre chefes de Estado para planejar esse reset nos meses seguintes. Bom, dá para ver porque eles se incomodam tanto com figuras como Trump ou Bolsonaro, que são dos poucos chefes de Estado que talvez, apenas talvez, não aceitem tal coisa. Faz sentido que tenha muita gente brigando contra eles, porque seriam a pedra no sapato do socialismo mundial. Porque você já pensou por que o Fórum Econômico Mundial, uma entidade que supostamente defende o capitalismo e a liberdade, deu uma guinada tão rápida para a esquerda? Bem, eu não sei o porquê, mas eu desconfio. Eles estão vendo que, assim como nós, o Estado, tal como conhecemos, vai se dissolver no ar nas próximas décadas. Sim, embora todo socialista seja meio burro, sempre tem um ou dois ali capazes de somar 2 mais 2. E a conclusão a que nós chegamos aqui, que a economia vai tender a ser cada vez mais distribuída, a ponto de ser impossível para o governo taxar a economia, as bolhas ideológicas na internet tendem a se segregar cada vez mais, até não estarem nem falando mais a mesma língua. Tudo isso vai caminhar para uma sociedade de leis privadas, em governos deixando de existir por serem economicamente inviáveis. Lógico, eles não podem lançar um documento dizendo vamos acabar com sua liberdade de expressão, limitar a internet, proibir o Bitcoin, porque estamos com medo de perder nossa boquinha. Mas o que eles estão propondo é exatamente isso, e exatamente por esse motivo. Não sei se terão força para implementar isso, porém, se Trump se mantiver como presidente esse ano, a tendência é que o escândalo dessas medidas descabidas para prevenir uma doença que, para a maioria das pessoas, é bem leve, vai ser suficiente para enfraquecer essa turma. Certamente não é jogo ganho não, mas vamos ver como essas coisas caminham. Enquanto isso, que tal entender um pouco mais sobre anonimato e privacidade digital, como se proteger na internet? Esse tipo de conhecimento pode vir a ser muito útil em breve. Veja na descrição desse vídeo um link para o curso de Privacidade e Anonimato na Internet do Anderson Almeida. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi baseado num artigo anterior, sugerido por Scrubbles, escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!